Shalom, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Deus é fiel em cada detalhe da herança. Josué 15 a 18 é a nossa leitura de hoje. Já prepara a sua Bíblia, abre nesse capítulo 15 para poder nos acompanhar. Mas antes disso, quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar essa leitura, esse estudo, abençoar seu ministério, seu trabalho, suas finanças, sua saúde e todas as áreas da sua vida. Que o sangue de Jesus me cubra, me revisto com todas as armaduras de Efésios 6, também revisto meus filhos, minhas netinhas e cubro eles com o sangue de Jesus Cristo. Passo em cada fio de cabelo, nos ossos, nos órgãos, Senhor, nos nervos, Senhor, nos artérias, nos tendões, Pai, em todos os músculos, ossos, em nome de Jesus. Pai querido, também cubro minha mãe e meu pai com o sangue de Jesus lá em Cabo Verde e tudo aquilo que lhes pertencem e pertencem a mim também, porque eu sou a herança do Senhor na vida deles. Pai querido, cubre meus irmãos, meus 2 irmãos com o sangue do Cordeiro, do alto da cabeça à planta dos pés, passo em cada fio de cabelo, em toda parte do corpo deles. Também cubro tudo aquilo que eles têm, cubro meu sobrinho, minha cunhada, minha nora, com o sangue de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, coloco tudo que eu tenho, tudo que me pertence à minha casa e todos os membros da minha família, debaixo do teu sangue, do sangue de Cordeiro, o sangue que derramou na cruz. Pai querido, pela autoridade que me foi dada na cruz do Calvário, no nome acima de todo nome, que nesta manhã eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus, que nós estamos debaixo do teu esconderijo, debaixo do teu cuidado, anulando, Senhor, toda negatividade, toda distração, toda palavra contrária, Senhor, toda palavra rogada, Senhor, todo ritual, magia negra, branca, vermelho, todo espírito invocado, Senhor, em nome de Jesus, tudo que foi feito no cemitério, na mata bicha, na rocha, Pai querido, no macumbeiro, no feiticeiro, seja anulado, caia por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, diante da tua presença, Senhor, diante da tua santa e da tua poderosa presença, eu peço permissão para abrir a tua palavra. Obrigado porque tu continuas falando conosco através da Bíblia, através da palavra que é viva e eficaz como espada do Deus gume. Pai querido, nos fortalece a nossa estrutura, a nossa fé a cada leitura. E nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza durante esse estudo e em cada leitura que nós fazemos até o final da leitura da Bíblia viva, em cada devocional, em cada momento de tete a tete com o Senhor. Pai querido, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender os teus propósitos e faz, Pai, com que esta palavra produza frutos em nossa vida e nos ensina a confiar em Ti mesmo quando não entendemos todos os detalhes da caminhada. Pai, que o nosso coração permaneça firme, sabendo que Tu és fiel em tudo aquilo que prometes. Abençoa cada pessoa que acompanha essa leitura, cada família representada, abençoa cada membro da minha família, abençoa meus amigos, longes e pertos, Pai, em nome de Jesus, os pastores, Senhor, a igreja, Pai querido, visita os enfermos, consola aqueles que estão sofrendo, os desanimados, Senhor, os sem-abrigos, Pai, as crianças no mundo, Senhor, alguns nem têm como alimentar, nem têm água potável para beber, Pai, chega perto deles, Senhor, e faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus, restaura cada família, salva vidas e manifesta a Tua graça sobre cada lar representado aqui, sobre meu lar e aqueles que ainda não aceitarem Jesus, Pai, que o Espírito Santo os convença, Senhor. Pai querido, nós entregamos este tempo de estudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos, compartilhe esse vídeo, chama um amigo para acompanhar essa leitura, deixa a sua curtida, ative o sininho de notificações. Irmãos, ajude esse ministério a crescer. Aqui pregamos a palavra de Deus. Não estamos aqui falando de coisas mundanas, não estamos aqui fazendo publicidade para comprar isso, mais aquilo. Eu não estou aqui pedindo os views de vocês para que eu seja conhecido, porque eu só quero que Cristo seja conhecido através da minha vida, em nome de Jesus. Pessoal,
Nos capítulos anteriores, nós vimos Deus cumprindo as suas promessas por meio da vitória concedida a Israel, ao povo de Israel. E também do testemunho de Caleb, né? Irmãos, sabemos que só ele e Josué, das pessoas que saíram do Egito, alcançaram a terra prometida. Hoje nós veremos a distribuição da herança entre as tribos de Israel e, à primeira vista, pessoal, esses capítulos, eles parecem tratar apenas de limites geográficos, divisões de terras, de herança. No entanto, eles revelam um Deus organizado. Gente, você chega perto da excelência do nosso Deus. Irmãos, olha, o mundo, como Deus fez o mundo, já dá para ver que Deus é um Deus organizado, porque Ele colocou tudo no lugar certo e Ele fez tudo por prioridade. Primeiro Ele começou para a luz, porque sem a luz ninguém vê nada, né? Haja luz e houve luz. Irmãos, servimos a um Deus de organização. Eu tenho até um vídeo que fala de organização no meu YouTube, é um vídeo que é muito, muito forte, então convido você a procurar esse vídeo, organização, e assiste. Irmãos, Deus é fiel também, e Ele é cuidadoso, Ele é um Deus amoroso. Tudo isso nós sabemos, mas sobretudo, Ele é um Deus que cumpre cada promessa feita aos seus filhos, porque nunca volta vazia uma promessa do Senhor. Então, embora uma promessa pareça tão impossível, eu creio no Senhor. Tudo que Ele colocou no meu coração, eu sei que vai acontecer. É tudo pela fé. Eu creio, porque tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos? Só entrega para Ele. Irmãos, este capítulo 15, primeiro começamos pelo 15, ele apresenta a herança da tribo de Judá. A descrição detalhada das fronteiras mostra que o Senhor não trabalha de forma vaga ou de forma imprecisa. Tudo foi preparado conforme aquilo que havia prometido. Irmãos, também nós encontramos nesse capítulo novamente Caleb conquistando Hebron e a coragem da sua filha Axa, que teve fontes de água para completar sua herança. Deus não apenas entrega a promessa, mas Ele também provê aquilo que é necessário para que possamos desfrutá-la plenamente. Pegou a chave? Declara um amém aí? Capítulo 16. Agora é apresentada a herança dos filhos de Josué, especialmente Efraim. Entretanto, há um detalhe importante: os cananeus não foram totalmente expulsos daquele território. Irmãos, essa desobediência traria consequências futuras. E a lição que podemos aprender nesses capítulos aqui é que aquilo que deixamos de tratar hoje pode tornar-se uma dificuldade amanhã. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A obediência incompleta nunca produz os resultados que Deus deseja para a nossa vida. Pegou a chave? Amém? Josué 17, a tribo de Manassés também recebe a sua herança. Os descendentes de José reclamam que o território parece pequeno demais. E Josué responde que eles deveriam conquistar as regiões montanhosas e enfrentar os inimigos que ainda permaneciam ali. E Deus já havia dado a herança. Agora cabia ao povo avançar pela fé. Isso vos ensina e me ensina que Deus ele faz sua parte. Agora, a nossa parte, Ele nunca faz. É nós que temos que dar o passo necessário. Irmãos, muitas vezes nós pedimos que Deus nos dê mais, quando ainda não utilizamos plenamente aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Sabe, de todas as promessas que Deus já te entregou e que você fica aí parado e não usa os talentos, os dons. Eita! Irmão, Josué 18, as 7 tribos restantes ainda não haviam tomado posse de suas terras. Então Josué faz uma pergunta que continua a atuar nos nossos dias.
Até quando sereis negligentes para entrardes e possuirdes a terra que o Senhor vos deu? Até quando? Era necessário levantar-se e avançar. Deus já havia preparado a herança. Só faltava o povo agir, dar o passo necessário. E eu creio que Deus está falando com você que está me assistindo agora nesse exato momento. Irmãos, a fé verdadeira não é passiva, não é preguiçosa a fé. Ela confia em Deus, mas também responde com obediência e com atitude. Esses capítulos mostram que Deus é Deus de detalhes. Ele conhece cada limite, cada necessidade, cada promessa. Pessoal, também aprendemos que não basta saber que Deus prometeu. É preciso caminhar, lutar as batalhas certas e tomar posse daquilo que Ele colocou diante de nós. Muitas pessoas vivem apenas contemplando as promessas. Deus, Ele, porém, nos chama para viver aquilo que preparou. A herança existe. O convite continua sendo avançar pela fé. Amém? Deixo a gole da Celeste para o final da leitura e essa gole de hoje ela é tremenda, então fica comigo até o final para receber e tomar posse. Amém, irmãos? As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá, capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Sim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, para Zim, sobe do sul a Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumi, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do Monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o Monte Seir, para o lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes para Purtima. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabnel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Caleb conquista Hebrom.
A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer, disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Keriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azaracada, Esmon e Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Balá, Lim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orna, Ziclag, Madmana, Sansana, Labaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Angamim, Tapua, Enã, Jarmut, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Laquis, Boscat, Eglon, Cabon, Lamnas, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Assã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Akzib e Maressa, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão no lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande, com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Latir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gósen, Olom e Giló, ao todo 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alul, Bet-Zur, Gedor, Marat, Bet-Anot e Eltecon, ao todo 6 cidades com suas aldeias.
Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, cidade do Sal, e Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Capítulo 16. A herança de Efraim. O território que em sorte caiu os filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete até ao limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Migmetate ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate Siló e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Taboa vai o limite para o ocidente ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes não são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, agora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém.
e vai este limite rumo sul até aos moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua. Porém, Tapua, ainda que situada no meio de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite pelo norte. Tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés e Bet-Seá e suas vilas, e Blião e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas que um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira da terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seá e suas vilas, com os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Capítulo 18. O resto da terra, dividido em 7 partes, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham a ir coram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se,
pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, corei a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pelas terras, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué os arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde a Jordão subia ao lado de Jericó para norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à Luz, ao lado de Luz, que é Betel. Para o sul, descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguirá o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade de filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus para o sul e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Orgla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão. Ao sul, este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, dos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Oglá, Emeque, Quesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Berote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Aleluia. Amém, irmãos? Finalmente chegamos ao final dos 4 capítulos e gostaria de deixar a gólida celeste para você, para o dia de hoje. Toma ele bem quentinho e guarda dentro do seu coração. Amém? Talvez Deus já tenha aberto uma porta diante de você. A promessa, ela já está preparada, mas o medo, a insegurança ou o desânimo ainda impede você de avançar. Hoje Deus faz a mesma pergunta que fez às tribos de Israel. Até quando? Até quando você vai adiar aquilo que Deus já colocou diante de você? Confie, levante-se, dê o primeiro passo, porque quem prometeu também caminhará ao seu lado.
Amém? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por essas palavras, por esse ensinamento. Obrigado porque nenhuma das tuas promessas falha e porque tudo aquilo que preparaste para o teu filho, para os seus filhos, será cumprido no tempo certo. Nos ajuda a não viver paralisados pelo medo, mas a caminhar com coragem e confiança. Dai-nos sabedoria para reconhecer as oportunidades que colocas diante de nós e força para enfrentar os desafios que ainda precisam ser vencidos. Abençoa cada família que acompanha esse estudo, abençoa a minha vida, a minha família e derrama a tua paz sobre os lares. Cura os enfermos e fortalece os que estão cansados, consola todos que estão aflitos e salva os filhos perdidos e desviados, Pai. Traz as tuas ovelhas para perto de ti. Nós que possamos viver plenamente a herança espiritual de que Cristo conquistou na cruz para nós e que jamais desperdiçamos aquilo que o Senhor preparou. Nós te agradecemos por tudo e entregamos o nosso futuro e o futuro da nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus. Irmão, se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Até o próximo estudo da série A Bíblia Viva. Adquire meu livro Da Dor à Esperança em qualquer plataforma do Amazon do mundo. De pé, apesar de tudo, celeste.a.cineto. Compartilhe esse vídeo.